Bem-vindos ao podcast Segura esse BO, por Bruna Osterman. Sim, é um trocadilho de boletim de ocorrência com as minhas iniciais. E esse é um momento para a gente falar dos problemas da vida, se expor, contar vulnerabilidades, medos, mostrar os grandes miseráveis que podemos ser. Porque a internet já tem muita vida perfeita e a gente está aqui para falar a verdade e também palavrão. Segura esse BO! Hoje a convidada é Débora de Oliveira, a pessoa que tem a informação, que virou um meme antes mesmo de ser moda, que sabe tudo de futebol, nasceu para ser estrela e não cansa de se reinventar. Débora, bem-vinda! Oi, BO! Bruna Osterman. Nasceu para ser BO. Mas tu sabe que quando eu pensei nesse nome, que na verdade não fui eu, foi a Fernanda Galvão, nossa amiga, eu pensei assim, isso me remeteu muito a um tempo antigo, quando eu trabalhei na Band, e o meu e-mail era bosterman@band, e Bosterman nada mais é do que o quê? Bosterman, né? Então é um pequeno trauma, um gatilho que eu trouxe aqui para começar e beleza. Débora, a nossa ideia aqui, como já adiantamos, é tentar quebrar um pouco, dar uma humanizada naquelas pessoas que nas redes sociais são tão inalcançáveis, maravilhosas. Eu quero começar falando contigo já de um BO que eu acho que foi muito inesperado e pelo que eu como amiga, mas acho que todos os teus seguidores, todo mundo que acompanha teu trabalho também acompanhou, foi muito difícil para ti, que foi a tua demissão do SBT. Nunca imaginei, assim. Nunca imaginei, até por toda a liberdade e conversa e abertura que sempre tive, né, com a pessoa que era o meu superior direto. Foi uma decepção, assim, porque eu sempre fui muito dedicada às pessoas, né? Independentemente assim, até vocês diziam para mim, tu é sim importante, tu é relevante, o canal que tu tá, tu tem a tua importância, mesmo estando em um grande veículo, mas eu sempre enxergava que eu era só mais uma pessoa que estava ali batalhando para que as coisas acontecessem de uma forma muito legal, e eu faria isso em qualquer veículo, como já fiz, por exemplo, na Rádio ABC 900, quando eu comecei a trabalhar lá. Então, quando eu saí de lá, naquele dia, primeiro que foi, assim, o meu chefe me demitiu chorando, assim, meio que, assim, embargado. Ele chorou também. Ele chorou, ele não conseguiu. Na hora, quando eu cheguei, eu tinha... Por que foi... Eu tô sendo bem confusa, né? Porque eu tô tentando me lembrar das coisas, porque, assim, às vezes eu tenho uns bloqueios, assim, do que aconteceu na minha vida, de que me deixou muito marcado, que marcou muito, sabe? Eu tinha trabalhado todo o carnaval, tinha trabalhado sexta, sábado, domingo, segunda e terça, e quarta, e o meu colega folgou nesses dias. E aí eu folgaria nos outros 5 dias para que a gente tivesse uma agenda equilibrada, né? E eu tive a folga e eu fui viajar na Praia do Rosa, e até a minha viagem a gente foi conversando, eu e ele, a gente foi, sabe, falando sobre as coisas, o que estava acontecendo, como que a gente deveria melhorar as situações e tal. Então, quando eu cheguei lá, eu não estava no meu final de semana mais feliz do mundo. Assim, alguma coisa assim estava estranho no meu na minha folga, sabe? Aí na segunda-feira, eu voltaria a trabalhar na terça. Na segunda-feira faleceu o Espinosa, que era uma pessoa que eu gostava muito, que assim, tinha o maior carinho e respeito comigo, eu me tratava como uma filha e era um ídolo do torcedor. Então eu pensava assim, era isso, eu já estava imaginando que alguma coisa ia acontecer, e era o Espinosa, porque era alguém que eu gostava muito. Então, chorei muito no dia que ele faleceu, lá na praia, rezei, fiz oração, e eu achava que a minha sensação ruim estava explicada, era isso, era o Espinosa, e eu já estava pressentindo algo assim, com relação a alguém que eu tanto gostava. E aí eu passei a segunda-feira, como era minha folga, mandando conteúdo, mandando vídeo, mandando entrevista, mandando o dia que eu fui na casa, para fazer com que os meus colegas que estavam no trabalho tivessem conteúdo para trabalhar, já que eu não estava lá, né? Tá, mas até então era aquilo que eu estava chateada. Aí quando eu cheguei para trabalhar na terça, eu fui chamada para
para uma salinha e ainda brinquei. Eu disse assim, sério que eu sou a próxima? Né? Mas quando tu E brincou, tu não aí... imaginava que seria mesmo. Não, daí quando ele disse assim, nem me fala, daí eu já imaginei. E aí, assim, para mim era uma situação nova, porque nunca na minha vida eu tinha sido demitida, nunca. Eu não sabia nem como é que era que as coisas aconteciam, eu nem sabia o que as pessoas diziam para as outras, né? Porque geralmente, de todos os meus trabalhos, eu fui galgando outras coisas, né? Eu vim de Novo Hamburgo para a Band, da Band eu fui para a RBS, da RBS. Então, assim, eu fui indo sempre, né? Eu nunca fui desligada. Então, era uma situação completamente esquisita para mim. Eu parecia que eu não estava vivendo aquilo, sabe? Era muito estranho. Quando eu saí na porta, estavam todos os colegas aos prantos, assim, todos. O zelador, a tia da limpeza. Até me emociono de falar isso, porque, tipo, para mim aquilo ali valeu como qualquer outra coisa, entendeu? Porque, assim, ó, todas as pessoas estavam ali. Parecia que tinha morrido alguém, assim, e eu tinha vivido aquela situação de choro e de todo mundo chorando num momento muito triste lá, que foi quando o Vidarte faleceu, e ver aquilo ali por minha causa, sabe, eu fiquei muito abalada com aquela emoção das pessoas, e era uma coisa que a demissão em si não estava mais em primeiro plano para mim. Para mim, aquela reação das pessoas estava, porque eu vi que realmente eu tinha pessoas que gostavam de mim e que estavam tristes por essa decisão e pela minha saída, né? Claro que uma Então, demissão, só para completar esse teu pensamento, acho que uma demissão, óbvio que não dá para comparar com uma morte, um falecimento, mas acho que dadas as proporções, não deixa de ser um luto também, né? é um luto, é um luto. Porque tu deixa uma parte da tua vida para trás, né? Tu acaba às vezes convivendo mais com a galera do teu trabalho do que com a tua família, e ainda mais que a tua família nem mora em Porto Alegre, né? Então, de fato, tu Isso. convive mais. Tipo assim, era um ambiente realmente familiar e que deixar aquilo ali para trás era como se tirasse algo da minha vida, né? Então é uma perda, é um luto. Mas naquele momento ali eu não sentia ainda, porque eu estava tão anestesiada que eu não percebia as coisas, né? E aí eu cheguei no centro para fazer o exame de demissão, eu devo ter tirado umas 20 fotos do estacionamento até o coisa do médico, porque as pessoas me reconheciam. E naquela época não tinha máscara ainda, não era, foi bem no início de março, então a pandemia, depois de 10 dias é que as pessoas começaram a ficar em lockdown, e então assim, todo mundo me via e dizia, eu te assisto todo dia, e aquilo foi do estacionamento até, era bem no centro, ali no centrão mesmo, o exame. Então, assim, tu tinha que deixar o carro longe e ir caminhando, e geralmente ali as pessoas eram o nosso público, e aí eu não podia dizer para elas, o que eu ia dizer para elas? Mas amanhã tu não vai me ver mais, sabe? Eu não tinha o que dizer. Então, assim, essas reações começaram a me abalar. Eu comecei a entender aquilo como o que eu estava perdendo. Ó, tô perdendo mais isso. Eu já perdi os meus colegas. Agora eu estou perdendo essas pessoas. Então, assim, para mim, eram assim, cada passo que eu dava era uma perda. E é diferente o que acontece com a gente, que somos pessoas que todo mundo conhece, e eu digo isso de ti também, porque se o meu Mas marido... tudo bem. Não, Bruna, se o meu marido, por exemplo, sair do emprego dele, for demitido e sair do emprego dele, quem vai saber? Vai saber a nossa família, os nossos amigos próximos, né? Os colegas dele de trabalho vão saber. Ali, 10, 20 Enfim, pessoas, peguei o teu né? pensamento. No nosso caso, no meu caso ali, era o Rio Grande do Sul inteiro sabendo. Então, assim, onde eu ia, eu tinha que dar explicações, eu tinha que falar, e aí aquele dia o meu telefone não parou nunca de tocar, e cada pessoa que ligava, eu chorava compulsivamente, porque eu pensava, essa pessoa gosta de mim. Porque, querendo ou não, tu lidar com a rejeição, que no caso ali, a demissão para mim foi uma rejeição de tudo que eu fiz, de tudo que eu batalhei, de tudo que eu construí, é estranho quando tu lida com isso pela primeira vez, né? E eu estava lidando com isso pela primeira vez, então eu pensava, meu Deus do céu, será que as pessoas vão gostar de mim ainda? Porque quando eu saí da RBS,
eu passei por um momento muito semelhante, mas diferente. Porque quando eu saí da RBS, as pessoas, elas perguntavam, para onde tu tá indo? Para onde tu tá indo? E eu dava explicação da minha vida. Para qualquer um que eu encontrasse na rua, eu dava explicação. E aí a minha psicóloga, ela dizia, Débora, tu não tem que dar explicação, tu só tem que dizer, logo, logo a gente vai se encontrar, logo, logo a gente vai se encontrar de novo. E tu tem que dizer isso. E daí, então, dessa vez, eu achava que as pessoas, será que elas não gostam de mim? Elas só gostavam porque eu trabalhava na RBS? Eu pensava isso lá naquela época, né? E daí ali no SBT foi a mesma coisa. Cada vez que eu via que alguém me procurava, cada vez que eu via que alguém me ligava, me mandava mensagem, eu pensava, viu, ó, as pessoas gostam de mim, não é porque eu trabalhava lá. Então, assim, mexia com o meu emocional novamente. Ô, Débora, antes de entrar nessa de as pessoas gostarem de ti além do SBT, eu quero te fazer uma pergunta para a gente não perder o fio da meada. Essa coisa de todo mundo saber que tu saiu e também isso de tu sentir que tudo que tu construiu, de alguma forma, foi uma rejeição a tudo isso. Em algum momento afetou teu ego? Não. Não, porque eu acho que vocês sabem, né? Vocês melhor do que qualquer outra pessoa que me acompanha, vocês sabem que eu sempre me coloco num patamar abaixo do que eu acho que as pessoas me colocam, né? Então, assim, eu nunca vejo que eu sou tudo isso que as pessoas me falam. Eu sempre acho que eu tô sempre tendo que correr mais, e buscar mais e fazer diferente. E eu tenho dificuldades, inclusive, assim, hoje, de fazer coisas, particularmente para mim, para minha vida profissional, que as pessoas dizem, nossa, eu não acredito que tu não fez tal coisa ainda. E eu sempre penso, mas será que eu vou ser boa o suficiente para fazer isso? Eu sempre tenho essa questão, sabe? E para mim, o ego, essa coisa, não paga minhas contas, entendeu? Eu não tenho isso. Eu sempre fiz o que eu fiz por amar o que eu faço. Então, quando eu trabalhava na Rádio ABC, 1470M, não era nem FM como é hoje, era lá no cantinho do dial, no rádio tinha que fazer assim, tic, 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 até o 1470, que era longe de todas as outras emissoras, eu amava aquilo, eu fazia com o maior orgulho do mundo. Para mim, eu não imaginava vir para cá, vir para Porto Alegre, trabalhar aqui, enfim. Então, assim, eu acho que estava muito longe da questão ego. O que estava muito perto era da questão tristeza de saber que algo que a gente construiu, colocou na história, moldou inclusive outras emissoras, porque o SBT Esporte ele pautou muitas mudanças e transformações nos editoriais de esporte das outras emissoras aqui no Rio Grande do Sul, e que principalmente era o meu elo de ligação eterno com o Vidarte, porque para mim aquilo ali era uma missão nossa, e mesmo que eu tivesse que continuar sem ele, era por nós dois ser amassado e jogado no lixo. O que foi pior para mim, menos pior, eu digo, é que o programa não existe. Tipo, não existe mais. Assim, hoje existe um quadro. Assim. Não foi substituído, sabe? Então, assim, foi menos pior para mim, para o meu coração, né? Porque a emissora faz o que ela quer, né? A decisão é dela, mas eu estou dizendo para mim, particularmente para o meu coração. Então, isso para mim foi o menos pior. Em algum momento... Desculpa. Não, porque eu acho que eu não conseguiria ver tudo que a gente tanto fez simplesmente ser dado de presente para outras pessoas, como se a gente não tivesse mais capacidade de levar adiante algo, né? E assim, tu pode me falar qualquer coisa com relação a mim, ao meu trabalho, acho que tu tem que mudar isso, acho que tu tem que melhorar nisso, acho que tu tem que fazer aquilo, acho que tu tem que fazer aquele outro, tranquilo. Mas da minha capacidade, porque se vocês me mandarem fazer tampinha de garrafa na esquina, uma matéria sobre futebol com tampinha de garrafa, tu vai receber uma matéria. Então, isso para mim estava em jogo, sabe, naquele momento. Tô tentando como é que eu posso tentar te entender? Porque ao mesmo tempo que tu falou uma frase que me deu muito a sensação de que tu tem uma síndrome de impostora, que tu disse, eu sempre acho que eu não sou tão boa quanto as pessoas, tu me disse agora assim, eu vou conseguir fazer qualquer coisa que tu me der. Então eu quero entender qual é esse lugar que tu te coloca e se esse lugar ele é um lugar assim de que tu
hoje tu tem essa noção, porque, bom, tu é minha amiga, eu sou um pouco suspeita para dizer isso, mas desde antes de ser tua amiga, eu sempre te falei que eu achava que tu era, assim, um ícone, uma estrela pela forma como tu chega nas pessoas, como quando eu saio contigo eu viro uma grande fotógrafa das pessoas que pedem para tirar fotos contigo. Enfim, né? Mas eu queria entender, assim, tu tenta equilibrar essas duas coisas de síndrome da impostora e ao mesmo tempo saber que tu é capaz de fazer qualquer coisa. Como é que... Isso é uma coisa um pouco libriana, né? Que a gente sabe que librianos são muito equilibrados. Explica um pouco dessa coisa, assim, porque eu achei bem paradoxal e interessante. É que como a gente trabalha com algo que tem uma avaliação e julgamento do público todo o tempo, e eu vejo que hoje em dia muitas coisas que eu não acredito fazem sucesso absoluto com o público, eu sempre acho que aquilo que eu posso fazer de melhor, que eu considero de melhor, não é suficiente para as pessoas. Porque eu vejo que hoje em dia, assim, primeiro, eu queria ter autoestima de muitas pessoas que eu conheço que vão para a internet, por exemplo, e fazem coisas mirabolantes. Achando que são relevantes. Não é isso. Não é isso. Mas, assim, eu digo que é nesse sentido, assim, que eu fico pensando, será que isso aqui as pessoas vão gostar, vão admirar? Porque eu quero que as pessoas me admirem, eu não quero que as pessoas me curtam e me... Aí, então, não? Mas não é questão de ego, é questão de qualidade profissional mesmo. Entendi. É questão de buscar algo que eu vejo que faz falta para mim como telespectadora, como ouvinte, como leitora, como internauta, sabe? Eu busco coisas de qualidade para levar para quem está ouvindo, justamente por ser algo que eu acho que tem que ter para as pessoas. Eu sei que tem que ter a brincadeira, o entretenimento, as coisas divertidas, porque a gente muito fazia isso no Campinho, né? Mas eu também prezo pela aquela coisa séria, que se tu pegar o Débora Futebol Clube, por exemplo, que era o meu quadro de desde sempre lá no SBT, todas as matérias têm algum ensinamento com relação à vida e à humanização dos atletas e dos torcedores e dos dirigentes, ou seja, a brincadeira ali na hora do estúdio vinha com uma pincelada de coisa séria junto numa reportagem, né? Então, eu acho que nesse sentido eu sou muito exigente e, portanto, eu sempre acho que eu não estou levando o bom o bastante para as pessoas, porque eu acho que elas precisam e merecem. E com relação à síndrome de impostor, eu precisei nesse ano agora, né, desde que eu saí da TV, eu precisei fazer uma mentoria profissional, eu precisei ter um atendimento psicológico e eu precisei fazer uma mentoria, inclusive, de redes sociais, para compreender aquilo que eu quero, que eu não quero, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, porque eu estava muito confusa com esse leque de opções que tem aqui, mas leque de opções de mais do mesmo que eu não gostaria de participar e de ser, né? E de fazer. Então, eu acho que nesse sentido, sim, eu me boicotei muito, porque eu sempre achava que tudo que eu fizesse, por mais que fosse uma coisa bacana, não era bom o suficiente para aquele público que eu gostaria que tivesse o melhor de mim. Nesse sentido. E com relação a estar sempre, ter capacidade para fazer o que me pedirem, é justamente porque eu nunca vou te dizer que eu não vou conseguir algo. Eu vou conseguir. Vai ser ruim de fazer, vai ter coisas que eu não vou gostar de fazer, mas não significa que eu não vou fazer. Tanto é que ali eu não falava mais só de esportes, eu estava falando de policial, de abusos, de entrevistando pessoas que estavam sendo condenadas, julgadas injustamente, justamente, famílias que perderam entes queridos. Eu estava fazendo outros tipos de conteúdo para eles, justamente por ter essa capacidade. Então, isso, para mim, é a questão do equilíbrio, né? Eu sempre quero levar mais do que eu posso, porque eu acho que o que eu posso ainda não é suficiente, mas não duvide do que eu posso, porque eu posso tudo que vocês precisarem. Maravilhosa! Essa fica como a frase motivacional deste podcast.
Débora, tu estava contando, então, que tu teve que fazer toda essa mentoria para se reinventar como profissional e tal. É, como é que foi, assim, tentar lidar, porque a gente acompanha ali, aquela que fala como se não fosse amiga, né? Eu acompanho no seu Instagram, eu não sei a sua vida pessoal, que tu sofre de ansiedade, né? Eu queria que tu falasse, assim, sobre essa dificuldade, porque tu estava dizendo, tu ser demitida é uma rejeição. Eu sempre faço um paralelo de uma demissão com um chute na bunda de um relacionamento, né? Que afeta várias questões, assim, a tua autoestima, a tua capacidade, quem tu é, enfim. Então eu quero entender, assim, como é que foi para ti conseguir virar essa chave, se tu realmente virou essa chave. Queria que tu falasse um pouco sobre esse processo que tu viveu ou que tu tá vivendo ainda. Bom, no início eu chorava, olhava para o céu, chorava, olhava para o chão, chorava, olhava para as árvores, chorava, olhava para o computador, chorava, olhava para a natureza, chorava, olhava para qualquer Ou coisa, chorava. seja, não haveria crise hídrica que estamos passando agora se você tivesse sido demitida agora. Ok, beleza. Não, eu passei muito tempo. Na primeira semana, eu saí de férias, né? Eu fui para Santa Catarina para ficar perto do mar, assim. Tinha ido eu, meus pais, Que aí tu né? O meu chora marido e no minha mar e sogra. não alaga o lugar onde tu tá. Não, e aí eu não chorei lá, porque na minha cabeça eu estava de férias ainda, sabe? Entendi. Eu Apenas não se chorei. iludiu, Daí, então. quando me iludi. Aí, quando eu voltei, e aí começou a pandemia, que aí todo mundo estava trancafiado dentro de casa, que já era um momento emocional para todo mundo bastante confuso. Para mim, então, era duplamente confuso, porque eu não tinha nem como sair na rua e ver as pessoas, e eu não sabia como começar do zero. Essa é a palavra, é a verdade. Eu não sei pedir emprego. Eu não sei chamar alguém e dizer assim, escuta, vocês têm lugar para mim trabalhar aí, porque eu tô na fila do Cine. Eu não sei. Tu tem a cara de Então, pau de assim, pedir uma entrevista exclusiva, mas um empreguinho ali tu não tem. não sei fazer. E aí, assim, quando eu comecei a ver colegas perdendo emprego, colegas tendo que ter redução salarial para poder manter a casa, eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou pedir emprego? E eles vão tirar alguém para me botar, e daí eu vou sacanear alguém. Daí aquilo começou a virar uma bola de neve na minha cabeça, assim, sabe? Muito confuso, assim, de entender como começar de novo, como começar do zero, com quem que eu tinha que falar. E eu não sabia. E para Chegou a algumas falar pessoas que com eu falava, alguém, Débora, agora é um momento fofoca, que momento TV Fama. Chegou a falar com alguém, teve gente assim que tentou especular esse passe, como é que foi? não, Dando uma eu falei com interrompida algumas também, pessoas. né, que a pessoa ela é jornalista, mas ela não sabe entrevistar direito. Assim, ó, eu falei com algumas pessoas, mas assim, tipo, de forma mais informal do mundo, porque eu não sabia nem como é que se falava, entendeu? Daí tu mesmo acho que me ajudou a mandar uma mensagem uma vez, não foi? Ah, é verdade. Mandei, mas era para um negócio que nem rolou. É. Aí eu assim, mas assim, era tudo me sentindo muito estranha fazendo. Me sentindo muito estranha, não sabendo mesmo como fazer. Porque geralmente eu era chamada, daí daqui a pouco do nada eu ter que chegar lá e pedir. Eu tinha vergonha, não era vergonha de pedir emprego, não é isso. Eu tinha vergonha de estar incomodando, eu tinha vergonha sei lá, das pessoas serem, agora tu vem aqui, né? Sabe? E outra coisa, assim, que me bloqueava, principalmente, além do fato de eu ficar imaginando que os colegas iam perder o lugar se eu chegasse, era a questão de ter medo de sair durante a pandemia. Eu tinha medo, 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 medo. E eu via que estava todo mundo em home office, sabe? E aí, algumas pessoas que eu conversei, porque afinal de contas, as pessoas devem estar ouvindo e estar pensando assim, nossa, mas tanta gente elas conhecem nos veículos, né? Como é que elas não falam com as amigas, né? É que nessa hora, nesse momento, todo mundo quer, e logo tu vai encontrar. Porém, falar com os colegas, com os chefes e com as pessoas que tu pode ajudar alguém é muito difícil.
Tipo, quando eu estava trabalhando lá no SBT, por exemplo, as pessoas me pediam um emprego toda semana. Toda semana eu dizia, ó, eu vou te dar o e-mail do meu chefe, tu fala com ele, tu agia no cafezinho com ele, ele é muito legal, tá aqui o contato. Aí chegava lá no chefe e dizia, ó, dei teu telefone hoje para um colega, ele é maravilhoso, toma um café com ele, entendeu? Porque parecia que eu sempre tinha que ajudar alguém e não era minha função contratar ninguém, mas a minha parte eu sempre fazia, de dar o contato, de ir lá, reforçar quem era a pessoa, que a pessoa era legal, que a pessoa era bacana. E Só que quando daí, uma pessoa que tu não conhece, porque isso acontece, né? De pessoas que a gente não conhece vir pedir assim, será que tu não pode me indicar para uma vaga aí? não, daí eu dava também contato, mas daí eu dizia que eu não conhecia, ó, dei teu contato, mas não conheço, não sei se é bom, não sei se é legal, mas não conheço. Mas quando eu conhecia, eu reforçava. Entendi. É. Fazia aquela meia-culpa. E no meu caso, assim, eu via que não, assim, que as pessoas, elas estavam muito torcendo por mim, porém até ali, né? E aí eu também ficava triste, daí eu pensava que as pessoas não eram minhas amigas de verdade, e aí voltava a chorar e voltava a ficar triste e tal. E aí eu senti a necessidade realmente de achar um rumo, porque eu estava muito desorientada, assim, eu não podia sair porque estava numa pandemia. Eu não sabia como começar a falar, eu não sabia se eu queria, o que eu queria fazer, porque estando em casa eu poderia ter um monte de coisa para pensar. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um Instagram que bomba, eu tenho um YouTube que tem um Facebook que tem 4 milhões de acessos semanais. Agora, te lembra que eu te mandei a última vez, estavam 2 milhões e 800, né? Agora 4 milhões. Então, assim, eu comecei a pensar assim, tá, mas assim, eu sempre usei minhas redes sociais para diversão, para eu postar a foto do que eu fui fazer no fim de semana, do que eu comi, aquelas coisas, assistam hoje que eu vou estar no programa. Onde eu falava de futebol era no programa. Onde eu dava a minha opinião era no programa. Minha rede social era só para me tirar foto e brincar e me divertir. Então eu tive que entender esse mundo virtual para poder criar algo que pudesse passar para as pessoas o entendimento de que aquele ali era o meu veículo. Que por mais que elas pedissem e pedem até hoje, diariamente, quando eu vou voltar para a TV, eu estava próxima a eles, então eles não precisavam de veículo algum, aquele ali era o nosso veículo, sabe? E por mais que todos os dias eu responda isso, todos os dias uma nova pessoa vem e pergunta. No início eu chorava, no início eu ficava triste, porque eu pensava mais uma vez que, olha só, as pessoas estão me perguntando e eu não tenho que responder para elas, porque eu não estou em nenhum veículo. Eu demorei para entender que eu sou o veículo. Tanto é que quando eu gravei aquele vídeo que eu falei para ti lá, que eu gravei um vídeo, botei no meu feed, que eu desabafei e tal, eu falei isso, né? Que eu ficava muito triste porque eu não tinha o que dizer para as pessoas. E quando eu não tinha o que dizer, parecia que eu não era boa o suficiente, porque se eu fosse boa o suficiente, eu estava em algum veículo, né? Então, era assim, era uma misturança, assim, era uma coisa levava a outra a pensar, sabe? Uma bagunça emocional. Aí, nisso, eu foquei nos meus estudos, na faculdade de psicologia. Tu já tinha começado a fazer essa faculdade antes de saber que ia sair do SBT? Sim. Eu já tinha feito na Unicinos, né? E aí eu comecei fazendo, e aí como eu tinha que ficar indo e vindo para Porto Alegre, era em São Leopoldo, as minhas aulas, eu tranquei porque eu queria trazer para Porto Alegre e as faculdades que eu tinha como pagar aqui, elas não tinham curso avançado ainda de psicologia, então elas estavam atrasadas. Só que todos os anos, desde que eu tranquei, eu fiz algum curso, eu estudei todos os anos, desde que eu me formei em jornalista, algum curso eu fiz, né? Então, eu fiz cursos de especialização em psicologia do esporte, eu fiz cursos de extensão em psicologia do esporte. Quando eu não consegui trazer a faculdade para Porto Alegre, eu me inscrevi num curso de gestão de profissionais do futebol. Eu já fiz um curso de coach para profissionais do futebol, ou seja, todo ano eu fui tendo uma qualificação. Aí
ano passado, eu decidi que eu ia voltar, e aí antes de voltar, de ser demitida, eu já tinha minha matrícula, já estava tudo organizado para eu voltar. Isso foi maravilhoso, porque a psicologia hoje, querendo ou não, né, a gente está no meio de uma pandemia. Eu já fiz 3 semestres da faculdade, né, já adiantei muito. Já consegui ter várias coisas relevantes, assim, para colocar no meu currículo, porque hoje eu sou apresentadora do podcast da psicologia, que é um podcast que está sendo, inclusive, case nacional, já, das universidades, né, porque a gente está trazendo os temas da psicologia de forma acessível para todos os alunos e para o público em geral, né, muitas pessoas sofrem com questões da saúde mental e não sabem nem o nome daquilo que sentem. Aproveita, então, o grande público que nós temos nesse podcast e divulgue o seu podcast também. O podcast que eu apresento para a Universidade La Salle é o Problema Nosso. Ele é uma referência de que não é problema meu, nem é problema teu, é problema nosso. Qualquer problema que nós temos de saúde mental é um problema coletivo, então é um problema nosso. E eu também apresento do Grupo Reunidos, que é um podcast sobre saúde, que se chama Reunidos Cast, né, que é uma referência ao nome da empresa. Então, assim, aí eu comecei a fazer a mentoria profissional, e antes disso eu já tinha sido chamada para fazer a live de Churrasco e Modão, que era com o Douglas, o jogador, e o Joel Carlo, que foi, assim, meio que meu retorno ao futebol, brincando, né, me divertindo, porque o Douglas, ele conta as histórias, os jogadores participam, os jogadores vão na live, contam coisas de bastidores, dos vestiários, eles falam coisas que o torcedor ama, né? E isso o Joel canta e faz a parte musical, mas a parte mais importante é a parte da solidariedade, né? A gente já arrecadou mais de 80 toneladas de alimentos e cada live ela é dedicada a ajudar alguém, alguma instituição, mas, por exemplo, na última, que foi em Bento, a gente ajudou uma senhora que teve a casa toda, perdeu tudo no incêndio. Então, a live, tudo que foi arrecadado nela foi dedicado a essa senhora, para a reconstrução da casa, né? Então, é muito legal, porque a gente, ao mesmo tempo que está trabalhando, a gente está colaborando para quem precisa nesse momento de caos que a gente está vivendo, caos social, né? Não só de saúde pública. E aí, foi, assim, a minha mentoria, ela foi muito puxada, assim, porque primeiro que eu não acreditava nas minhas coisas, e eu falava, isso eu não quero fazer, isso eu não gosto, isso eu acho um saco, isso eu acho chato, mas Débora, é isso que bomba, é isso que valoriza, é isso que... Daí eu dizia, mas eu não consigo. Um TikTokzinho, assim, é um saco mesmo. Não, é que o TikTok, eu não faço as dancinhas, né? Eu falo de futebol no TikTok, então acaba que quando eu falo de futebol, viraliza e tem post lá de muitos views. Mas, por exemplo, uma das coisas que foi me pedido foi que eu fizesse um curso, né? Um curso de comunicação, que eu tenho muita coisa para ensinar e tal. Que tu desse um curso, não que tu fizesse. Tu falou que eu desse um curso. Mas a criatura já fez uns 300 mil cursos, que é que ela faz mais? Não, que eu fizesse como eu, como dona, né, do curso. Entendi. Que eu desse um curso. Aí eu digo, pelo amor de Deus, eu não aguento aquela timeline, que tu abre, cada um quer ensinar qualquer coisa hoje. Eu quero entrar no Instagram e ver coisa divertida, ver coisa engraçada, ou ver coisa séria, ou ver coisa que faça pensar. Eu não aguento as pessoas dando aula. Eu não aguento. Hoje em dia tu tem assim, como tomar água em 5 passos. Então, assim, eu não queria, porque são coisas que eu me agonio, né, de ver. Então, mas eu sei que é um momento que as pessoas estão se dedicando a isso. Então, eu tive bastante dificuldade, mas eu coloquei como objetivo o dia do meu aniversário, que foi dia 16 de outubro, para renascer e recomeçar. Tanto que aquele vídeo que eu coloquei, que bombou bastante, ele foi colocado no dia 15, eu acho, no dia 16, que foi o dia do meu aniversário, para dizer, renasci, recomecei. Agora a gente vai novamente se encontrar aqui sem chororô e sem, né? Vamos mas deu. E vamos dar para não tomar. E o 4 qual é o nome disso que eu falei? 4
Gente, a pessoa esqueceu o que é, o que a pessoa tem. São 4 quadros. 4 quadros. 4 quadros. Uma palavra muito difícil. Quadros. Então, eu quero que tu responda esses quadros para a gente encerrar num momento assim um pouco mais descontraído, porque né, eu acho que o pessoal já deu uma chorada, já se deprimiu, já voltou a rir, e é isso aí. O primeiro quadro é Não sou metida, eu só tenho miopia. O que consiste esse quadro? Ele consiste em tu me contar alguma coisa que as pessoas pensavam de ti antes de te conhecer. Aí tu vai ter que tu me responder o que tu pensava de mim antes de me conhecer. Mas eu acho que principalmente as mulheres pensavam assim, de tu mim. acaba com o meu quadro, querida. Vamos. O quadro nem começou e tu já estava ganhando. Vamos lá. Não, eu penso que as pessoas, principalmente no caso as mulheres, elas me odiavam antes de me conhecer melhor. Mentira, porque como o meu público é muito masculino... as pessoas são chumes. As mulheres chumes. E daí elas imaginavam, assim, inclusive as esposas dos jogadores, elas imaginavam que eu estava ali trabalhando para ver os maridos de perto e tal. Já, inclusive, passei por uma situação no shopping uma vez, estávamos eu e a Karine Alves no shopping, e a Karine estava olhando as coisas e eu sentada, né? Porque eu sou o homem das relações, tenho pavor de ir no shopping ver coisas, ver loja, ver roupa. Amiga, comentário machista, mas tudo bem, vamos lá. Aí eu sou o homem, eu, na minha relação também não curto ir no shopping, mas continuo sendo a mulher, Débora. Mas tô aqui, eu não tô aqui para militar, eu tô aqui para te entrevistar. Eu fui fazer a brincadeira. Pra você banida no primeiro episódio. Tudo bem, vamos refletir se esse episódio vai ser, de fato, divulgado nesse podcast de alta relevância. Tá, aí eu tava no shopping sentada, daí veio uma mulher e disse assim, oi, tu não é aquela da TV e tal? Eu disse assim, sou. Ela assim, sempre tive uma curiosidade para te perguntar. Ela assim, os jogadores dão muito em cima de ti? Aí eu falei assim, não, nem me deu as horas. Eu falei assim, acho que eu não faço tipo deles, mas eu, na real, minha relação com eles é tão profissional e tão, assim, limitada, né? Porque eu até me dou bem com uns, mas até ali sempre, né? Que eu acho que eles sabem que eu tô ali para trabalhar, assim. No início até teve coisa, mas hoje em dia, nada, zero. Resumindo, as pessoas achavam que tu era Maria Chuteira. Famoso. Daí eu respondi assim para ela, daí ela pegou e disse assim para mim, tá, é porque o meu marido é o fulano de tal, que era um jogador. Mentira, ou seja, era uma pegadinha! Ela estava tentando me pegar, me pegar no flagra. Só que a sorte que eu respondi a verdade, né? Porque realmente era verdade. Ela foi um pouco icônica, mas um pouco safada também, mas tudo bem. Então eu acho que as mulheres achavam isso, né? Mas tu acha que só as mulheres ou os homens também? Vamos falar a real. Eu acho que homem também às vezes tem essa sensação. Só que a mulher talvez fale. Não. Tu acha que não? Um ou outro. Aquela que tá querendo limpar um pouco a barra das mulheres. Mas os homens também, né, mulher? Não, eu acho que hoje um ou outro, muito raramente. Porque eles, há tantos anos já que eu convivo com eles, que eles já são super de boa. Assim. Os jogadores, eu digo homens. Não, eu digo os torcedores mesmo. Entendi. Os torcedores mesmo. Bom, também hoje eles... tá casada com o Thiago, né? A pessoa ali já ganha seus 100 mil por mês, vai querer se casar, vai querer ser Maria Chuteira, por quê, afinal de contas? Ai, coitada de mim. Tá, amiga, vamos pro próximo quadro. BO repetido não completa álbum. Eu quero que tu me conte o que tu não aguenta mais. Bom, tu já meio que deu um spoiler aí de uma coisa que eu acho que tu não aguenta mais, que é as pessoas perguntarem se os jogadores dão em cima de ti, e deu uma pequena estragada, inclusive, nos meus quadros. Mas, qual é o BO repetido, assim, que tu já pensa assim, meu Deus, de novo isso? E não vale dizer que é Débora de Oliveira a informação, porque eu comecei esse podcast assim e vai ficar chato para mim. Não, isso aí eu não fico braba porque não é BO, porque eu acho que quando tu marca alguém de alguma forma nesse ponto de ficar anos e anos e anos e as pessoas continuarem dizendo, é porque aquilo que tu fez realmente teve uma certa relevância, né? Porque já saí da RBS o quê? Imagina, eu já saí faz 10 anos e nada mudou.
E as coisas continuam como se eles tivessem uma intimidade. Mas eu não aguento perguntar se eu sou gremista ou colorado. Se eu tivesse R$1 para cada pergunta dessas, eu estaria fazendo esse podcast contigo nas Maldivas. Guria, sim, eu sou colorada, tá, pessoal? Se alguém tá com alguma dúvida, eu sei que todo mundo se importa muito com essa informação. Agora, a gente tem um outro quadro. Sou legal, não tô te dando mole. Em que consiste esse quadro? A gente tá tendo assim, que explicar. Um dia serei tão famosa que eu já vou contar para as pessoas e as pessoas já vão captar, entendeu? Mas agora a gente tá explicando. Quando tu dá a mão e a pessoa quer o braço. Sim. Teve. É para falar, não é só dizer sim. Obrigada. Ah, tá. Eu tenho que dizer qual foi. Exato, né, querida? Mas daí vai expor outras pessoas. Clima. Mas é isso que a gente quer climão. Se fosse para estar aqui falando de coisa boa, a gente já tá assistindo Friends, a gente já tá vendo o Netflix, minha querida. Não, mas então assim, faz um mistério, cria nomes fictícios, substitui. Uma vez, em um dos meus empregos, eu criei um quadro para um veículo e o mandei para a pessoa que trabalhava no veículo parceiro, né? Dando a minha ideia. E a pessoa disse, pois não sei se vai dar, eu acho que a gente tem que conversar mais para frente, não sei o quê. Aí essa mesma pessoa pegou o meu quadro, a minha ideia, o meu e-mail, eu acho, inclusive, e levou para a pessoa que deveria ter sido eu que teria levado, mas burramente eu quis respeitar hierarquias, né? E ofereceu o quadro e foi fazer. Super orgulhosa de si mesma. Tá, e a pergunta de $1 milhão é: essa pessoa era um homem? Não. Então eu não vou nem poder fazer aqui o meu discurso contra o patriarcado. Porra, mulheres! A gente tem que ser de sororidade, minhas filhas! Depois tu me manda ali que eu vou dar um discursinho para ela ali no inbox dela, no DM, certo? Agora a gente vai para o nosso último quadro para se despedir desse bate-papo maravilhoso. Eu não acredito que eu não perguntei nenhuma curiosidade sobre jogadores de futebol para tentar dar mais audiência para essa conversa. Então, é o penúltimo quadro, porque depois eu vou ter que perguntar. Mas eu posso voltar, né, um dia para fazer outros quando eu for muito famosa, querida, quando eu for famosa, tu vai falar com a minha secretária e daí a gente vai ver se vai rolar. O último quadro é: se conselho fosse bom, era vendido no Instagram. Quero que tu dê um conselho de algum livro, algum podcast. Não vale os teus, que agora tu já passou esse momento da publi dos teus podcasts. Um conselho aí de alguma coisa que tu acha que as pessoas não podem perder. Viajar para um lugar, entendeu? É um negócio assim. Posso dar 2, rapidinho? Claro! Um podcast que eu gosto muito de ouvir é Mamilos. Acho ótimo. E outra coisa que eu aprendi com o Padre Fábio de Mello em um vídeo que ele lançou no YouTube, que eu acho sensacional e que levo para minha vida e dedico a todas as pessoas. Ele diz que a gente tem que cuidar com as pessoas que fazem de nós terreno baldio, que vêm até nós, trazem todo o seu lixo, todas as coisas que elas estão se sentindo pesadas, empoeiradas e carregadas, depositam em nós uma forma de compartilhar problemas e buscar soluções para a sua vida e buscar ajuda, e saem muito mais leves, né, a partir da nossa mão estendida, e a gente acaba ficando com todo aquele lixo emocional dela para nós, como se fosse nosso, e o nosso terreno, que sempre deve ser limpinho, verdinho, sujo por conta de coisas que não são nossas. Então, esse vídeo é muito legal, tem um vídeo, é só colocar Padre de Mello no terreno baldio, acho, no Google, que vai aparecer o vídeo, e para mim é um aprendizado e que eu daria de conselho para que todo mundo assistisse e praticasse, principalmente. Que muitas vezes a gente tem que, sim, estar ao lado das pessoas que precisam e estender o nosso gramado para elas, mas entender que aquela sujeira emocional não é nossa. A gente só tem que estar ali para estender a mão e ficar ao lado para tudo que a pessoa precisar. Mas o que é dela e não pode ficar para nós. E o que é nosso está guardado. Débora, obrigada, muito obrigada por esse bate-papo. Por incrível que pareça, apesar de sermos amigas, eu acho que a gente nunca tinha falado tão
intensamente sobre esse teu momento, né? Porque, por ser uma coisa um pouco delicada, eu quis explorar ele e mostrar para todo mundo, não apenas ouvir na nossa privacidade. Não, falando sério, acho que tu já tinha me falado, assim, um pouco sobre como estava sendo difícil, mas hoje eu acho que eu entendi um pouco melhor e fiquei feliz de ver que o mundo está girando, né? E apesar do perrengue, do BO, a gente está aí sobrevivendo, ficando rico às custas do Mark Zuckerberg, ou ele, na verdade, está rico às nossas custas, mas tudo bem, a gente tenta também ganhar um dinheiro. Beijo e se... tá, conta, antes de ir embora, conta alguma coisa de jogador para dar audiência no meu podcast. Tem que ser rápido, porque já tá longo isso aqui, por favor. Ai, mas como é que eu vou saber qual tu quer? Qual jogador? Ai, querida, eu não entendo nada de futebol, pode ser qualquer um. Mas conta alguma curiosidade, alguma coisa bacana, entendeu? É só pra gente fazer o quê? Uma chamada sensacionalista, a Débora de Oliveira revela alguma coisa bombante, entendeu? Eu vou contar uma coisa muito bacana com relação ao Tyson, que é a última contratação do Inter. Eu tenho uma série, né, no meu canal do YouTube de recomeços e coisas todas humanizadas com relação aos jogadores e às famílias deles, e agora no Dia das Mães eu gravei com a mãe do Tyson, e ela contou várias coisas com relação ao filho e à infância e a dificuldade deles no início, e ela disse que o primeiro salário do Tyson ele gastou com ela no supermercado, porque ela nunca tinha ido ao supermercado na vida. Ela fazia faxina e precisava comprar as coisas para casa. Ela tem 11 filhos, o Tyson é o filho de número 8, e ela precisava comprar na vendinha da esquina ali o que dava com aquele dinheiro da faxina. E quando não tinha condições, não tinha faxina, ela ia nas casas de caridade, nas igrejas, e ganhava as cestas básicas, essas que hoje a gente doa e colabora de alguma forma com as entidades assistenciais. Então, ela nunca, jamais tinha entrado no supermercado. E aí, quando ele recebeu o primeiro salário dele, o presente dele para ela foi levá-la ao supermercado. E aí ela disse assim, daí eu botava assim, né, o arroz mais barato, o azeite mais barato, e ele dizia, não, mãe, tu pode comprar o que tu quiser, tu vai comprar o qual tu quiser, não precisa escolher, tu vai escolher o que tu quer. E aí ela disse que ficou realizada, que foi um dia muito feliz, porque foi a primeira vez que ela foi no supermercado e ela pôde encher o carrinho de coisas boas para dentro de casa. Então, assim, eu acho que essas curiosidades que as pessoas não conhecem dos jogadores, que hoje têm uma vida maravilhosa e que têm um dinheiro para tudo e que vivem uma realidade completamente diferente da maioria dos brasileiros, né? Eles também já enfrentaram situações delicadas na vida. O próprio Walter, que também me deu entrevista lá no canal, ele conta que ele... Hoje, na geladeira dele, às vezes tu vai lá, tem todinho, tem danoninho, tem coisas que são bobagenzinhas. Hoje é coisa... Mas ele disse que ele desenvolveu o paladar infantil desde que ele começou a trabalhar e ganhar dinheiro, porque ele tinha necessidade de comer coisas que ele nunca teve, e que durante a infância ele morria de vontade, e ele nunca teve. Porque mal eles tinham para comer, eles tinham que comer farinha com água, várias situações. Então, eu acho que essas curiosidades, assim, todo mundo vai encontrar no meu canal. Eu gostei, queria o quê? Uma fofoca, um babado, um bafão. Queria um babado. Trouxe uma história de superação e ainda fez o publi do seu canal. E é isso que a gente quer, afinal de contas, né? A gente tem que pagar os boletos. Débora, obrigada. Vida longa e muitos BOs para ti. Segura esse BO.